Olá, primeiramente desculpa pelo atraso, vamos chegando, a live era para ter começado 2 horas atrás, praticamente, e enfim, vou esperar que o pessoal comece a chegar para que eu faça a leitura do capítulo do meu livro, Porque Nós Somos Felizes, que nós vamos começar a ler já já. Esperando as pessoas chegarem, sejam bem-vindas, vão dando um alô aí para saber quem tá assistindo, se possível, se estão me ouvindo bem. Hoje eu estou usando a câmera do próprio notebook, então, enfim, é um teste, geralmente eu faço com o celular, então se vocês estão ouvindo bem, por favor, só deem um sinal aí. Pessoal chegando, muito bem. Mais uma vez, desculpa pelo atraso. Eu estava numa palestra, a palestra estava marcada para começar bem antes, acabou atrasando. Era uma palestra com almoço importante, que enfim, a palestra aconteceu e eu almocei. Isso é o mais importante. E por isso cheguei só agora. Boa tarde, Antônio. Obrigado por você estar aí na live. Olá, Daniel, de Londrina. Você deve estar num calor danado aí, não, Daniel? E eu aqui, passando esse frio terrível. Aqui não é tão terrível assim aqui em Portugal, mas está bastante frio e hoje é um dia chuvoso. Júlio, meu colega Júlio, da época do Sagrado, da época de algumas escolas em que trabalhamos juntos, um grande abraço para você. Quem mais está por aí? Roberto Varela, tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo também nessa live. Vamos chegando. A ideia, então, é que eu vou ler um capítulo do meu livro para vocês, né? O livro vocês já sabem qual é. Por que não somos felizes, tá? Andréia Benatti, tudo bem, Andréia? Seja bem-vindo também. Então, tá aqui o livro, editora Simonsen, ok? Carlos Magalhães, bem-vindo aqui à nossa live, Carlos, meu novo amigo do Facebook também, não, Carlos? Porque nós somos felizes, primeira edição, eu espero que seja a primeira edição, porque eu espero que tenha segunda, terceira, quarta, quinta edição. Isso depende muito do editor Rodrigo Simonsen e de que vocês esgotem os exemplares do meu livro nas prateleiras. Oi, mãe, como é bom ver você também aqui. Mãe é especial, então um oi especial para minha mãe. Cristiane, minha nova amiga de Facebook também. Hello, Cristiane, seja bem-vinda aqui nessa live. Matheus Belo, tudo bom, Matheus? Bem-vindo também à live. Para quem eu não dei oi, Natanael, boa tarde. Aí no Brasil, para quem mora no sul e sudeste, são 2 e alguma coisa, 2h15 da tarde. Aqui em Portugal já são 4h15. Marcelo Pera, meu fiel companheiro e aluno Marcelo Pera também já está aí. Gabriela, bem-vinda, boa tarde. Derek, meu amigo de Guarapuava, tudo ok? Que bom que você está acompanhando. Então, veja só, eu poderia escolher, vão avisando as pessoas, se possível, dessa live, para que mais pessoas cheguem, né? Enfim, nós atrasamos, eu atrasei bastante, isso prejudicou um pouco a nossa live, mas vamos lá, isso aí fica gravado e depois se fica também disponível. Olá, Elizabeth, olá, Matheus Medeiros, tudo bem? Antes de eu fazer a leitura desse capítulo, eu vou... qual editora, Diego? Simonsen, editora, ok? Daniel também, bem-vindo. Pena que está no trabalho, mas dá para você assistir depois porque a live fica gravada. Stephanie Cacilha, fui seu professor do segundo ano do ensino médio de Sociologia. Stephanie, estou ficando velho, mas eu acho que eu lembro de você, viu? No Sagrado, exatamente, no Sagrado. Onde eu dei aula mais tempo, foi no Colégio Sagrado do Coração de Jesus, em Curitiba. Marcones Braz, bem-vindo também. Então, vejam, esse livro, que foi lançado em agosto de 2016, enfim, graças a Deus teve uma boa aceitação. A ideia dele, vou mostrar mais uma vez aqui, né? Porque Não Somos Felizes, editora Simonsen. Opa, aqui. Simonsen. Não é um livro longo, como vocês podem ver, né? É um livro de 165, 167 páginas. Mas o que as pessoas têm me dito, as pessoas que leram, dizem que não é um livro fácil de ser lido. Então, não se engane muito pelo tamanho do livro, mas que ele é um livro, enfim, um ensaio de filosofia. Então, tem lá as passagens, digamos assim, mais obscuras, que eu tentei não ser tão obscuro assim, mas as passagens mais difíceis, mais trincadas, digamos assim,
e que precisa de uma leitura atenta. Então, não é um livro que você vai ler numa tarde, pelo menos é o meu conselho, que você não lê numa tarde. Olá, Solange, seja bem-vinda. Que bom que você chegou na hora. Thalita, obrigado pelo que você falou, bem-vinda. Nicole, tudo bem? Estamos à espera, né, do novo herdeiro. Espero que você esteja bem. Giovanni, seja bem-vindo. Mel, então finalmente, não é Mel? Mel Gurek, esperou bastante e finalmente vamos começar. Então, voltando a falar do livro, tá? É um livro, portanto, que é um livro curto, mas que precisa de uma leitura atenta, de uma leitura, enfim, que eu aconselharia 1, 2 capítulos por dia, porque é um livro que tem que ser lido com bastante envolvimento do leitor. É um livro que pretende falar, obviamente, com o seu núcleo pessoal, e quem ler o livro vai entender, né, o que é isso, o que é núcleo pessoal. Olá, Wellington, um abração, meu amigo. E que, portanto, é um livro que tenta não abordar aspectos, por exemplo, que seriam abordados num livro de autoajuda. O meu livro não é um livro de autoajuda. O meu livro não oferece um tipo de refresco psicológico. Quem quer que leia o meu livro, já a pergunta já diz, né, por que não somos felizes? Ela parte de uma constatação, que para mim é uma constatação, que as pessoas já não estão conseguindo ser felizes hoje em dia. Vai perceber que não é um livro que ofereça refresco, que ofereça, enfim, alívio para as tensões do dia a dia, as tensões da vida. É um livro realmente que, ao invés de oferecer alívio, vai oferecer instrumentos. A ideia é essa. É um diagnóstico, um breve diagnóstico de qual é o fundo, a origem da nossa infelicidade, da infelicidade do homem moderno, e que instrumento nós temos para tentar sermos mais felizes, né? Que instrumento nós temos para nos realizarmos plenamente na vida. E é isso, é a tese central do livro, é sobre esse instrumento, sobre esse método de alcance da felicidade. Que está baseado, obviamente, nos autores que eu mais estudo, que são os autores espanhóis do século XX, especialmente Ortega y Gasset e Julián Marías. Esperar que tem mais gente para eu dar oi. Daniela Painer, muito obrigado, bem-vinda. Daniela cuida também, fez uma página no Instagram, Professor Tiago Amorim, que ela divulga trechos do meu livro, das minhas aulas. Obrigado, Daniela. Luan Santana, né? O nome já é bonito, hein, Luan? Você já tem nome de gente importante. E obrigado por você estar aqui, pelo que você está dizendo. Miriam, né? Que bom vê-la aqui também. Há quanto tempo? Conheço, né? Tantos anos atrás, lá do Marista. Leone, está aqui seu boa tarde. Seja bem-vinda, Leone. Poliana, quanto tempo? Foi minha aluna do Colégio Bagósia, né? Felipe, bem-vindo também. Fábio, meu amigo, também autor da editora Simonsen. Seja bem-vindo, Fábio. Bom, vamos lá. O capítulo que eu escolhi do livro é o capítulo 7. O livro tem 11 capítulos. Tá? E o capítulo 7 é este. Balanço, cenário e princípio de seleção. Eu escolhi porque não é um capítulo tão longo e porque o conteúdo dele eu acho que enfim, mesmo para quem não tenha lido o livro todo, né, portanto, vá conhecer apenas o capítulo 7 agora, eu acho que ele vai ficar compreensível, mesmo para quem lê apenas esse capítulo, tá bem? Peço desculpas pela minha voz, terrível voz que eu estou, porque estou num resfriado, tentando sair de um resfriado, e vou fazer a leitura da forma mais pausada e clara possível. E se houver perguntas, se houver dúvida, etc., ou qualquer tipo de quiser participar, por favor, é só escrever aqui no nosso chat, ok? Então eu vou começar a leitura. Olá, Lara, bem-vinda. Que bom que você conseguiu participar. Então vamos lá. Balanço, cenário e princípio de seleção. Desde a logoterapia, a escola de análise existencial fundada por Viktor Frankl, já sabemos qual a verdadeira causa do tédio, a crise de sentido. E só vive uma crise alguém concreto, um homem de carne e osso, que mesmo com todas as vantagens e circunstâncias socialmente favoráveis, muitas vezes continua a questionar-se pelo que mais. Um amontoado de células não tem crise. O homem duplo de Durkheim também não. Só quem sofre crises desse tipo são homens de verdade, ontologicamente identificados por um fundo insubornável. Aqui eu faço referência ao conceito de Ortega y Gasset de fundo insubornável, né? Quer dizer, todo mundo tem dentro de si
uma instância, que ele chama de fundo insubornável, que sempre vai tentar nos dizer aquilo que nós deveríamos fazer, a pessoa que deveríamos ser. Quer dizer, esse fundo insubornável, esse fundo que não se presta às mentiras e falsidades do dia a dia. Esse fundo que grita aos nossos ouvidos quem deveríamos ser, que grita o dever ser, que nos acusa toda vez que nós devemos para nós mesmos, toda vez que estamos abaixo de nós mesmos e nos sentimos, enfim, inferiores à vida, à pessoa que deveríamos estar sendo. Então, esse fundo insubornável é uma instância que nos acusa, e nos acusa não no sentido neurótico, quer dizer, mas nos avisa toda vez que nós estamos abaixo do que deveríamos estar existencialmente. Okay? Animais não têm essa mesma identidade por lhes faltar a liberdade. Só o homem pode perverter e só o homem pode aceitar a graça. Sendo assim, a afirmação de que cada um de nós tem um fundo insubornável a que prestar contas é o mesmo que dizer que é da nossa constituição mesma uma centelha de divindade. Uma porção criada, transcendente ao mundo, mas que está no mundo, traduzida na religião ou filosofia por alma. O fundo insubornável é a instância mais nobre e substancial daquilo que por atrevimento chamamos eu. Ao longo do livro eu explico isso, que o eu tem dimensões. E a dimensão mais profunda, mais identificadora de quem somos, mais radical de quem somos, é justamente esse eu substancial que tem o fundo insubornável, que está no fundo insubornável. E nós temos dimensões do eu mais superficiais, que são as dimensões sociais, os personagens que ocupamos no dia a dia, né? O falatório, as coisas que fazemos sem pensar, o nosso ego. Essas são dimensões mais superficiais do eu. A dimensão mais profunda é aquela que reside no fundo insubornável. E é essa que nos acusa. E é essa que grita quando estamos abaixo de nós mesmos, quando estamos passivos diante da nossa própria vocação e sentido, quando estamos entediados, enfim. É este fundo insubornável que sempre nos acusa. Este é o nosso tribunal interior. Continuando, então. Nosso tribunal interior é uma espécie de departamento de conferência entre quem realmente somos e o que estamos fazendo. As grandes culpas não vêm da sociedade de que faço parte. Vêm de mim mesmo, dos atos, sem testemunha, que realizo e que se confrontam com o fundo insubornável da minha alma. Só assim podemos entender o filósofo que mente sem que ninguém o saiba, e por isso busca incansavelmente a redenção de sua vocação. Quer dizer, todos nós temos essa instância que não precisa de observador externo para acusar. Esse tribunal interior, o próprio Olavo de Carvalho tem o famoso texto Sem Testemunhas, né, que ele fala disso. Quer dizer, os outros não precisam saber que eu menti para eu me acusar. Eu me acuso, eu, por exemplo, que sou pretensamente um filósofo, eu me acuso das minhas próprias mentiras, sem que ninguém saiba que eu menti, porque esse meu fundo insubornável trata de identificar as mentiras, trata de acusá-las. Então, é dali que vem a consciência, é a consciência dessas verdades que o fundo insubornável insiste em martelar na minha consciência. Né? Sim, Alexandre, o fundo insubornável coincide com a eternidade que Deus colocou em nós, sim. Quer dizer, é a lei natural do homem que Santo Agostinho fala. O que é essa lei natural? Né? É o código divino, quer dizer, aquilo nós somos, né? Nós somos originados das mãos de Deus. E nesse sentido, o nosso fundo insubornável é a nossa centelha divina. É pela centelha divina que julgamos todos os nossos atos. O tribunal, portanto, não é uma construção social de fora para dentro, mas é um reconhecimento de dentro para fora. Esse reconhecimento só é possível porque o que está no fundo do ser humano não é algo originário dele, mas é algo originário acima dele, que é a própria centelha divina. A lei natural, né? As coisas como elas são. Nós nos sentimos culpados pelas coisas erradas que fazemos, não porque os outros nos incutem essas culpas, mas porque essas culpas são naturais do ser humano sentir quando cometem faltas. Essa lei natural, essa instância a que chama o fundo insubornável, que Ortega chama de fundo insubornável, são semelhantes, são sinônimos, sim. Oi, Tereza. Oi, Glá. Você também está assistindo. Obrigado, você está aqui, viu?
E assistindo seu marido falar aqui. Você que já conhece tudo isso e me acompanha, né? E já sabe tudo que eu escrevi e todas as aulas que eu dou. Matheus está me perguntando, tentar subornar esse fundo insubornável, que é a eternidade, seria escolher nada? Não sei se eu entendi a tua pergunta, mas veja, o ego e as outras instâncias do eu, o tempo todo tentam subornar o núcleo pessoal, onde reside o fundo insubornável. Mas ele se chama fundo insubornável justamente porque ele não é subornável. Por mais que você tente maquiar, por mais que você finja, por mais que você minta, no fundo, quando nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro, essa imagem é muito importante, as verdades continuarão a ser marteladas na nossa consciência. Quer dizer, esse é o papel do fundo insubornável. Algo resiste dentro de nós contra toda mentira, contra toda tentativa de corrupção. É por isso que não importa o ponto de corrupção que você esteja, não importa o quanto você tenha errado na tua vida, não importa a trajetória errada que você tenha tomado na tua biografia, sempre é possível retornar. Sempre é possível optar pela retidão. Isso é importante. Sempre é possível optar pela retidão. Por quê? Porque o fundo insubornável está lá para garantir que a eternidade, que as coisas que não passam, que as verdades com V maiúsculo, elas continuam a ser e podem ser percebidas dentro de você. Não importa o tamanho do erro que você cometa. Não importa o tamanho do desvio que você tenha. Obviamente, os desvios que cometemos ao longo da vida, os erros que cometemos, as decisões erradas que cometemos, elas reclamarão alguma consequência no mundo. Você terá que pagar por essas decisões, não é? No mundo. Mas do ponto de vista da eternidade, é sempre possível retornar. É sempre possível tomar o caminho de retidão novamente. A resignação, a confissão e o próprio perdão, isso sempre é possível. Por quê? Porque o fundo insubornável está lá para isso. Para manter a possibilidade de resignação, a possibilidade de redenção sempre vivas dentro do homem. Não importa o que ele tenha feito. Não importa o mal que ele tenha cometido. Não importa o erro que ele tenha cometido. Ok? Então, continuando. Onde eu tinha parado? Ok. Eu vou ler de novo essa sua partezinha para a gente não perder o fio da meada. Ok? As grandes culpas não vêm da sociedade de que faço parte, vem de mim mesmo, dos atos sem testemunha que realizo e que se confrontam com o fundo insubornável da minha alma. Só assim podemos entender o filósofo que mente sem que ninguém o saiba e por isso busca incansavelmente a redenção de sua vocação. Esta conferência do eu com suas pretensões, do eu com sua imagem substancial, do eu com os mais sinceros projetos e promessas, é feita narrativamente naquele movimento de inclinação sobre si mesmo. O balanço existencial, presta atenção que isso aqui é importantíssimo, tá? É a chave desse capítulo. O balanço existencial é necessariamente um processo narrativo. Volto-me sobre meus atos, quem tenho sido, e confronto com as imagens, idealizações e pretensões. Se considero que o saldo dessa comparação é positivo, estou vivendo muito próximo daquilo que sonho. Sinto-me bem. Se não, considero-me infeliz. Distante de quem eu gostaria e deveria ser. Então presta atenção nisso daqui. As imagens do fundo insubornável, as verdades do fundo insubornável, que ajudam a compor na consciência aquela imagem de ideal de ser, ideal de Tiago, no meu caso. O meu ideal de Tiago, o Tiago mais perfeito que eu puder ser, eu formo uma imagem dele. Através daquilo que eu consigo acessar do meu eu substancial, do meu fundo insubornável. Na comparação que eu faço do Tiago atual, desse que está existindo hoje, sofrendo, tentando, buscando, com limites, etc. e tal, errando, aprendendo, o balanço que eu faço entre a comparação desse Tiago e do Tiago ideal, do Tiago projetado, se o balanço que eu faço, comparando essas duas imagens, é positivo, sinto-me feliz, sinto-me bem. Se o balanço é negativo, quer dizer, estou muito longe hoje de ser o Tiago que eu projeto como o melhor Tiago possível, mais realizado, aí sinto-me infeliz. A ideia de balanço é imprescindível. Ok? A felicidade, portanto, está ligada à avaliação que cada um faz de sua presença no mundo, pois estar no mundo tem uma tonalidade.
uma qualidade para o homem. Esta avaliação é uma equação existencial, essencialmente baseada no fundo insubornável do sujeito. Sendo este fundo uma centelha divina, tem por analogia os mesmos atributos do ser: verdade, beleza, bondade. Quer dizer, se não tivéssemos o fundo insubornável, não teríamos retidas dentro de nós as imagens de máxima verdade, máxima beleza e máxima bondade. E daí não poderíamos projetar o máximo Tiago, quer dizer, o Tiago mais realizado, o Tiago mais vocacionalmente feliz. Eu só posso projetar o Tiago mais realizado, mais feliz, mais contente consigo mesmo, porque eu tenho guardadas dentro do fundo insubornável essas imagens de perfeição, essas imagens de excelência, de arete, como diziam os gregos. E, portanto, isso é imprescindível. A preservação na consciência dessas imagens de perfeição e a comparação disso, e é daí que vem o balanço, com o Tiago na existência corrente. Com o Tiago hoje, com o Tiago agora. É o balanço que eu faço entre uma imagem e outra que me dá a sensação de felicidade ou não. E o que é felicidade para Aristóteles, senão ir em direção ao sumo bem? A eudaimonia, como é exposta na Ética Nicômaco, é a posse do bem. O bem é aquilo a que todas as coisas tendem, esclarece o filósofo. Até que se chegue ao sumo bem, o que não acontecerá no cosmos, cada um de nós abranda ao longo da vida o apetite de perfeição com bens menores. Não podemos ter a perfeição nessa vida. Nós não podemos ter a máxima beleza dentro de nós. Não podemos ter a máxima verdade e a máxima bondade. Nós temos apenas porções dela. Nós temos experiências da beleza, experiências da verdade, experiências da bondade. Então, ao longo da vida, nós tentamos nos consolar com essas experiências. O sumo bem é a plenitude, o gozo de toda a bem-aventurança. E por isso Julián Marías chamou de impossível necessário o afã por felicidade. Porque é uma coisa que você nunca vai ter plenamente. Plenitude é uma coisa que só se alcança na eternidade. A nossa vida aqui é de contingência, de limite, de dificuldades, de drama. Então aqui eu atingirei aspectos, parcelas, mas nunca há totalidade, nunca há plenitude. Por isso, felicidade para o Julián Marías é o impossível necessário. E buscamos porque somos futuriços. Todos tendemos para o que ainda está por vir. Somos, basicamente, antecipação de um projeto que nós mesmos engendramos, uma realidade promessa. E quem ler o livro vai entender o que eu chamo de realidade promessa. Pensamos em quem queremos ser, onde, com que pessoas, em que circunstâncias. Somos mônadas. Mônadas é um conceito de Leibniz, né? Imbuídas de uma força de possibilidades. A felicidade, como tantos outros vetores pelos quais minha vida acontece, é um dos instrumentos de instalação projetiva de que disponho. Vem de um passado que orienta para escolhas futuras. Escolhas, eleições, de um eu amanhã. A felicidade tem esse aspecto futuriço, porque é sempre um balanço que nós fazemos com base numa antecipação do Tiago que eu quero almejar, que eu quero conquistar, que eu quero chegar. Eu tenho uma imagem aqui na minha frente que me atrai de Tiago. Portanto, tem esse aspecto de projeção, de antecipação e de futuro na felicidade. A felicidade tem o aspecto de passado, porque faz o balanço do que tenho vivido até aqui. E tem esse aspecto de futuro, porque é sobre uma imagem, como a cenoura na frente do burro, onde eu quero chegar. Eu preciso ter uma clareza dessa imagem, né? Olá, irmã Rejane, obrigado também pelo que você falou, por estar aqui. Olá, Mila Renata, né? Que bom que você está nos acompanhando também. Vou continuar a leitura aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Aqui. É a felicidade uma nota de referência para o julgamento do que fui e da pessoa que imagino ser. Maior é a referência quanto maior for a fome de vida, e o que Ortega chamaria de vitalismo. Quer dizer, essa imagem de Tiago ideal, ela está intimamente ligada ao meu apetite de vida. Se eu tenho um apetite pequeno pela vida, se eu tenho um apetite se a vida para mim é algo medíocre, algo que eu mais ou menos está bom, a imagem de Tiago ideal tem a ver com essa mediocridade de perspectiva. Se eu quero muito da vida, se eu espero muito da vida,
se eu reconheço todas as alturas e profundidades da vida e da realidade, eu quero muito dela, eu exijo muito dela, não me contento com qualquer coisa. As pessoas que vivem uma vida entediante, infernal, elas acabam se acostumando com isso. E confundindo isso com vida. E acabam ficando no inferno e querendo ficar no inferno e justificando o seu próprio inferno. Então, o que eu estou dizendo, o meu livro basicamente é: não se acostume com o inferno. Tome posse da tua realidade e de toda a grandeza que é a vida humana, porque você tem que almejar e projetar coisas muito maiores do que essa mediocridade, esse estado de mediocridade em que nós estamos mergulhados hoje em dia. Em que você pergunta para alguém qual é o seu maior projeto de vida, e ele diz que o maior projeto de vida dele é terminar uma faculdade. Isso não pode ser o maior projeto de vida para a grande maioria das pessoas. Quer dizer, a grandeza, as alturas e profundidades da vida humana, como eu chamo, elas exigem muito, elas exigem, é dali que vem o reconhecimento das vocações, quer dizer, qual é a altura da realidade que corresponde à sua vocação e que, portanto, pela qual você irá medir e não medir todos os esforços para realizar. Antônio Oliveira, como colocar a nossa futurição em harmonia com a vocação? Justamente dessa forma, Antônio. Eu, substancial, teria algo a ver com as ditas verdades? Sim, tem tudo a ver com essa lei, essas verdades que Deus coloca no coração de cada um. Veja, a minha vocação, na verdade, é aquilo que o meu fundo insubornável grita na soma de imagens e verdades que ele conserva como minhas. Vocação é um chamado, portanto, ele chega até mim através de uma voz. Essa voz é a soma daquilo que está no meu fundo insubornável. A vocação é a expressão autoral, única, irrepetível do que tem no meu fundo insubornável. Todos nós somos filhos de Deus e temos a centelha divina. Mas essa centelha divina, ela se expressa de maneira única. E essa maneira única e irrepetível, ela encontra na vocação sua expressão. Então, por isso, ninguém é igual a ninguém. Por isso, São Francisco de Assis só teve um e não terá outro franciscano como São Francisco de Assis. Ok? Continuando. Sei que isso aqui tudo gera uma série de questões e aulas que eu poderia dar sobre cada um desses parágrafos, né? Eu quero que vocês percebam que o livro tem essa pretensão, apesar de um livro curto em número de páginas, mas essa pretensão de profundidade no sentido das realidades a que ele se refere. Então, não é uma leitura simples mesmo, né? Mas, perdão, deixa eu ver. Aqui. O fundo insubornável exige que a vida seja cheia. Naquilo que é uma pessoa depressiva, por exemplo? Uma pessoa que se contenta com a vida mais ou menos. A vida não precisa estar cheia. Né? A vida cheia até o assusta. Naquilo que compete ao tempo, alguma antevisão da eternidade. Quanto maior o horizonte do indivíduo, mais poderosas são suas imagens antevistas. Para os que consideram apenas a dimensão utilitária das coisas, tudo pode ser resumido a um evanescente bem-estar. Quem tem uma visão curta, um projeto curto de vida, porque não consegue acessar as verdades do seu fundo insubornável, então a vida se torna, na verdade, um passeio em que o bem-estar dita as regras desse passeio. Isso me dá prazer, então isso é bom. Isso não me dá prazer, isso, portanto, não é bom. Quer dizer, a vida da pessoa fica na clave do prazer e desprazer. Evitar o desprazer e querer o prazer. Então, essa é uma vida medíocre, ok? No Brasil temos inúmeras cidades pequenas, muitas delas limitantes. O maior desejo das pessoas que moram em cidadezinhas é ir para o céu. É uma pena, mas veja, há diversas pessoas que realizaram grandes coisas, moraram em cidades pequenas, né? Às vezes a cidade pequena é mais uma circunstância a ser absorvida, Diego. E essa pequenez tem algo a ensinar. Né? Há coisas fantásticas que você só pode provar e experimentar em cidades pequenas, que em nenhuma cidade grande você consegue. Vamos lá, continuando. Queria poder falar mais sobre cada uma das perguntas, mas peço desculpa porque realmente a nossa intenção é chegar ao final desse capítulo hoje, né? A leitura do capítulo 7. O homem moderno confunde os bens e tudo lhe escapa. Não verte sua vida para aquilo que não tem utilidade. Por que eu vou querer aprender poesia? Não serve para nada. Tudo tem que servir para alguma coisa. Impressionante isso. Tudo tem que ter utilidade nessa visão medíocre de vida. Aprisionado no agora, não admite tudo o que reverbera de uma biografia. As coisas que não têm utilidade, mas reverberam por toda uma existência. Arte, por exemplo, virou sinônimo de crítica social.
de provocação. Assim, ela mantém sua utilidade no mundo, da superficialidade, da negação da condição contemplativa do homem. Mais inseguro do que nunca, o homem age desenfreadamente, confundindo critérios sociais com realização do ser, tentando fecundar no cosmos o que só pode nascer do espírito. E assim podemos incluir a noção de cenário, segundo ponto desse capítulo. Cada um de nós, ao fazer o balanço da vida até aqui vivida, parte de dois cenários previamente postos, temporal e eterno. Eu, Tiago, tenho uma história dentro de uma família, país, circunstância humana. A soma deste conjunto de imagens, vigências, experiências e usos com os quais eu tenho vivido é o aspecto temporal do meu cenário de felicidade. Nunca esquecerei a descrição que Julián Marías fez de seu lar e primeiros anos de infância em suas memórias. Por vezes, ele parece estar falando de um conto de fadas. De fato, é a amorosa convivência familiar na qual cresceu. A primeira palavra que o marcou para ilustrar este ambiente em que crescera foi amante, que era a forma pela qual sua avó chamava. Isso é uma beleza fantástica, né? Julián Marías contando sua vida. Vocês têm que ler isso, tá? As memórias de Julián Marías. Este cenário, sem dúvida, contribuiu enormemente no estabelecimento dos critérios pessoais de Julián Marías quanto à sua felicidade. Porém, o autor de Perspectiva Cristã e da ideia de metafísica nunca deixou de considerar, na atualização de seu cenário, a realidade da eternidade. O conhecimento da história da salvação, como diria Santo Agostinho, e do último sentido da narrativa humana, é o componente indispensável para aqueles que anseiam um cenário de perfeição e esperança. Quer dizer, o cenário do qual transcorre a sua vida, como se fosse uma peça de teatro. Esse cenário tem esse componente temporal, portanto, as coisas que aconteceram na sua história de vida, e também o componente eterno. O cenário é feito das realidades da sua história e da realidade da eternidade. É aí que se faz o verdadeiro cenário de uma vida. A vida deve levar em conta tudo isso para compor o seu cenário, dentro do qual transcorrem os atos da vida, a biografia. A biografia é como uma peça de teatro que transcorre dentro de um cenário, ou diante de um cenário, que se compõe de tempo e eternidade. É isso que eu quis dizer aqui nesse texto. Ok? Onde é que eu parei agora, né? Aqui. O homem maduro é aquele que articula de maneira íntima e intransferível os elementos dos dois cenários herdados, configurando de maneira autoral o seu mundo, lugar também de felicidade. Isso aqui é importantíssimo. Tentarei ser mais claro com um exemplo. Uma grande parte das pessoas que conheço não teve uma infância como a do Julián Marías, repleta de amor e de carinho. Pode ser o seu caso, por exemplo. Alguns, inclusive, cresceram em ambientes hostis. Testemunharam brigas, violências, desprezo. Para essas pessoas, o cenário temporal da felicidade é doloroso. Na verdade, é uma incógnita. É uma imagem esburacada, desesperadamente preenchida com noções, exemplos e experiências alheias de felicidade, aprendidas culturalmente na convivência com outras crianças nos sonhos íntimos. Exatamente porque temos necessidade de felicidade e faltando uma experiência mais duradoura e histórica dela, completamos o cenário onde vivemos nossos dramas com aquilo que imaginamos promovê-la. O cenário temporal, assim, é fruto de uma composição limitada e ajuda a compreender os destinos de milhões de homens e mulheres que vivem indignamente, abaixo de si mesmos ou iludidos a respeito da felicidade. Quer dizer, há tanta gente vivendo de forma infeliz também porque o seu cenário, o cenário que ela admite para viver a sua peça, que é a sua vida, é um cenário pobre. É um cenário sem grandes imagens, sem grandes modelos, sem beleza, sem grandeza. Então, a vida dela transcorre num cenário diminuído de vida. Perdão de novo pela minha gripe, pelo meu resfriado, ok? Os efeitos psicológicos, existenciais e históricos da vida de alguém que preenche erroneamente as ausências de felicidade são facilmente percebidos. O próprio sujeito, quando decide debruçar-se sobre si mesmo, numa investigação consciente das trajetórias pessoais,
confessa seus problemas de composição e admite o cenário incompleto. É como a menina que cresceu numa casa de alcoólatras e procurou um rapaz que não bebesse para casar. Mas, por testemunhar a condição da mãe, subjugada e infeliz pela maneira com que o pai a tratava, decide ser diferente, procurando um noivo que permitisse ser determinado por ela, que fosse obediente, bonzinho, passivo. Passados alguns anos, reconhece-se infeliz como mulher. Não casou com um homem que a atraísse verdadeiramente e que fizesse por ela o que apenas um varão pode fazer. Casou-se com alguém que não oferecia confronto ou tensão, o que permitia um cenário contrário ao que vivera familiarmente. Onde ela realmente errou? Na forma como absorveu a própria história e na falta da referência eterna do cenário que desenhou para si mesma. Foi, de alguma maneira, determinada pela narrativa que contou e pelo modo que resolveu seu destino, fugindo ao verdadeiro mapa do seu reino e as consequentes decisões e escolhas substanciais que a instalariam de forma mais feliz no mundo. Ela errou na escolha das imagens para compor o seu cenário. Em outras palavras, refém da própria história. A falta de articulação entre o cenário vivido e o prometido pela presença da eternidade é o que permite a acomodação existencial infeliz. É o que dizíamos sobre a imagem de eu ideal, que deve levar em conta essa dimensão do homem, esse destino a que é chamado e ao qual não pode negligenciar. Se a história pessoal não foi rica em conteúdos amorosos, felizes e consoladores, é preciso preencher o cenário com promessas, atualizando as possibilidades mais nobres e reveladoras do espírito humano. Quer dizer, se você é uma pessoa normal e não teve uma história só de amor e alegria, mas teve uma história também com dificuldades, com dores, com problemas, com traumas, etc. Você é uma pessoa, enfim, como a maioria de nós, pessoa normal, que tem buracos na sua história, ausências de felicidade. Então o que você tem que fazer? Você tem que preencher com promessas de felicidade. Mas não promessas de ilusão. Não é se iludir a respeito da vida, mas é preencher com modelos de felicidade, com promessas verdadeiras. Então você vai acessar não só, por exemplo, a palavra divina, você não vai não só acessar a história da salvação e tudo que está lá prometido, mas você vai acessar também a grande literatura. Você vai assistir aos grandes filmes, você vai assistir às grandes peças de teatro, você vai ler a grande poesia. Você vai preencher o teu cenário com imagens de plenitude, com imagens de beleza, com imagens de excelência. E vai, portanto, compor aquilo que onde havia um buraco de felicidade, porque você não pode provar isso na tua história pessoal, lhe faltou isso, você preenche e se consola nesse sentido com arte, com a sua fé, com as amizades e por aí fora. Acho que isso está claro, né? Vamos ver onde é que eu parei. Isso aqui tudo é cansativo até explicar. Enfim, exige muito, né? Eu sei. E deve ser difícil também para você que está acompanhando. Então, onde é que eu parei? De novo, me perdi. Ok. O verdadeiro cenário onde a vida pode acontecer de maneira feliz é determinado em suas linhas gerais pelo que podemos desejar intimamente e que é a confissão da substância pessoal, sua origem e fim. Exemplo, Maxim Gorky, que é um dos maiores escritores russos, né? Escreveu um livro lindo chamado Infância. Tá? Leiam esse livro dele, Gorky. Escritor russo, viveu tempos difíceis quando criança. O leitor pode tentar imaginar o que era ser filho de um estofador na pobre Rússia da segunda metade do século XIX. Tendo passado vários anos na casa dos avós, longe da mãe, sofrendo muito, Gorky poderia lamentar por toda a vida a falta do lar feliz que toda criança deseja. A vida desse escritor foi uma vida absolutamente duríssima. Uma vida de contingência e sofrimento. De, assim, apanhar todos os dias do avô simplesmente porque está vivo. Não tinha feito nada, mas tinha que levar a surra do dia. Então, assim, Gorky viveu isso. Ele, a pessoa, o escritor. Muito bem. Então, ele podia lamentar para todo sempre essa infância que ele teve. Entretanto, ele escreveu Infância, é o nome do livro. Obra de fundo autobiográfico, na qual imortalizou a figura de sua avó.
a contadora de história que o socorria após as surras que, quando menino, gratuitamente levava do avô. O que ele faz com a avó, como ele trata a avó no livro, a imagem que ele nos passa da avó dele, é simplesmente fantástica, é genial, é uma coisa, é de consolar qualquer surra, ok? É impressionante a beleza da história, e justamente pela composição que o autor faz. Ele salva suas circunstâncias e preenche, presta atenção nisso, preenche o famigerado cenário com o enaltecimento da sua avó, seu ponto biográfico de consolo. Quer dizer, deixa-me falar dessa forma. Deus é tão bom que mesmo numa história esburacada e famigerada e cheia de problemas e cheia de violência, há pontos de consolo. Não falta beleza, mesmo num lugar repleto de feiura, a beleza subsiste em alguns pontos, em algumas situações. A beleza prevalece. Mesmo que você esteja num lugar de total feiura, seja num ambiente de feiura completa, você esteja lá, enfim, na cidade mais feia do interior do Brasil, você sabe que há exemplos de beleza concretos, expressões de beleza nos atos das pessoas, em como as pessoas são, enfim, das celebrações que acontecem nessa cidade, mesmo em meio a tanta feiura e por aí afora. A beleza persiste, a beleza resiste. Então, veja, Gorky encontrou na avó seu ponto de consolo e de substituição, de forma consoladora, dos pontos mais doloridos e famigerados da sua história. É isso que nós temos que fazer. Quanto melhor a imagem, quanto mais plena, quanto mais rica, quanto mais consoladora, melhor vai ser o cenário. O cenário vai ficar mais completo, mesmo que a história tenha sido dolorosa e difícil. A narrativa de Gorky, minha ou sua, tem um aspecto vertical. Dos infernos pessoais às delícias divinas. A subida e descida constante pela própria ação de contar e projetar. E assim conquistar as alturas e profundidades do cenário autoral. O que estamos tentando fazer aqui é expor os elementos narrativos que ajudam na posse de si. Esse é o tema central do meu livro, a posse de si. Por acreditarmos que não há outro meio de fazê-lo e, consequentemente, alcançar este primeiro e fundamental bem da felicidade, vimos que o olhar interessado e sincero sobre a própria história, a conexão temporal continuamente feita, o reconhecimento do argumento biográfico e do seu sentido, a consciência do cenário individual e a necessidade do balanço existencial são elementos indispensáveis aos que se propõem viver verdadeiramente felizes. Mas há um elemento neste processo narrativo fundamental que não podemos esquecer. Estamos indo para a última parte do capítulo. O princípio de seleção adotado por quem narra. Isto é condição da história. Todo aquele que conta faz uma seleção de fatos. Não é? Ninguém consegue contar tudo o que acontece. Qualquer história que você conta selecionando alguns aspectos da história, alguns pontos, umas partes que você considera mais importantes ou mais engraçadas, dependendo da história que você está contando, e por aí afora. Todo mundo faz uma seleção da história que está contando. Não é diferente na sua própria história, quando você está narrando sua vida. Onde eu parei de novo? Ok. É notória a diferença entre livros de historiadores brasileiros marxistas, como Caio Prado ou Florestan Fernandes, e livros de Gilberto Freire. Naqueles, o princípio de seleção do que será contado é econômico. Neste, seja no Gilberto Freire, cultural, num sentido amplo, incluindo como, em Casa Grande Senzala, receitas culinárias das negras do período colonial. A mesma história, por exemplo, Brasil Colônia, contada sob aspectos diferentes, porque um selecionou uma coisa, o outro selecionou outra, para contar uma mesma história. É uma longa discussão da ciência histórica. Em que medida é possível objetividade e análise nua e crua dos fatos? Considero impossível. Todo historiador debruça-se sobre um passado, não qualquer passado, aquele que lhe chama a atenção e desperta, por motivos pessoais, interesse de compreensão. Como não pode explicar tudo, contar tudo, demonstrar o passado numa tela impressionista, resta ao cientista fazer recortes, o historiador no caso, fazer recortes,
sempre pessoais, no sentido de frutos do seu modo de fazer história. Isto não é o mesmo que dizer que existam 1000 períodos coloniais brasileiros, ao gosto do freguês, ao gosto do historiador. Isto é apenas afirmar que a riqueza da história, sua complexidade e dramatismo, é captada diferentemente, respeitando as perspectivas de cada um que narra e explica o passado. A soma dessas perspectivas é o que se aproxima dos fatos objetivamente, tal como eles foram, os quais não são humanamente apreendidos sem alguma interpretação. A nossa diferença com Deus, quando eu conto uma história e quando Deus conta a história, é que Deus conta tudo. Deus possui todos os fatos, todos os aspectos. E eu possuo apenas em parte. Eu possuo apenas alguns fatos e alguns aspectos desses fatos. Portanto, a perspectiva de Deus é a perspectiva total, porque é a soma de todas as perspectivas dos agentes e da história. E a minha perspectiva é a perspectiva singular, particular, recortada. E em grande parte o nosso sofrimento, muitas vezes, é porque narramos a nossa história num princípio de seleção que recorta geralmente o que não é bom. Recorta justamente, daquilo que eu penso do meu pai, recorta apenas as coisas negativas dele. Quer dizer, o princípio de seleção é determinante na história que vai ser contada, que junto com o cenário compõe a sua vida. É disso que eu estou falando. Continuando aqui. Somos todos historiadores de nós mesmos. Se somos feitos de história, é pela narrativa que nos conhecemos. E como nos impõe o processo mesmo de narrar, fazemos naturalmente uma seleção conforme o princípio escolhido determina. O homem adulto que odeia o próprio pai tem motivos históricos para isso. Ao debruçar-se sobre seu passado, recolhe dados, que são fatos, que confirmam esta postura e narra-os com a certeza de quem vive conforme aquela seleção. Temos que admitir que nenhum pai, por pior que seja, é a encarnação do demônio. Mesmo os pais mais ausentes, rígidos ou violentos tiveram seus momentos de paternidade afetiva, ou, pelo menos, de provedor preocupado com sua família. O ódio corrosivo que sente pelo pai poderia ser suavizado para a melhora existencial do sujeito, inclusive, se na narrativa que faz da infância e adolescência ele também selecionasse os fatos em que o pai foi mais carinhoso, atento, disponível, porque, salvo raras exceções, certamente esses momentos existiram e devem ser levados em conta na formação das imagens históricas que se tem. Quer dizer, isso é bondade, isso é compaixão para com a sua própria história e para com as pessoas que fazem parte dela. O que faz este hipotético homem adulto do exemplo acima, e o que fazemos todos sem exceção, é contar nossas vidas desde uma perspectiva ou princípio de seleção. Dado que não podemos narrar absolutamente tudo, nem James Joyce conseguira em seu monumental Ulisses, é necessário escolher o que narrar. Por que aquilo não pode ficar de fora quando conto a minha infância? Ok? Por quê? Por que aquele aspecto não pode ficar de fora em hipótese alguma quando eu conto a minha história? A verdade que estou tentando dizer aqui tem duas consequências. A primeira, explícita, de que só podemos contar fazendo uma seleção que se apoia no princípio previamente eleito pelo sujeito. A segunda, decorrente da primeira, é que uma vida tal como é narrada é vivida. Se na seleção histórica destaco os fatos que testemunham minha impotência diante da vida, meus fracassos e perdas, é assim que viverei no presente. Como um perdedor. Foi assim que eu narrei minha vida. Eu narrei minha vida através dos atos de derrota. Então, como que eu vivo hoje? Como derrotado. Se na seleção histórica destaco os fatos que testemunham já li essa parte. O que atualizo através das sucessivas conexões fugidias é o que apresenta a mim mesmo e ao mundo. Eu sou, neste exato momento, o que acredito já ter sido por meio da composição narrativa. Tá claro? Acho que tá claro isso, né? A Lara me pergunta, você acha que a pessoa escolhe lembrar ou ressaltar somente o lado negativo para alimentar isso quando adulto? Sim, eu acho que o princípio de seleção é sempre uma escolha, Lara. Porém, pode ser uma escolha inconsciente. Claro, né? O princípio, aliás, ele acontece, na maior parte das vezes, esse princípio é inconsciente.
mas ele é uma escolha. Não é porque ele é inconsciente que ele deixa de ser escolha. Ok? Então ele é sempre uma escolha. A gente, na bioiatria, por exemplo, nós investigamos os motivos de que essas escolhas sejam sempre essas. De que as escolhas sejam sempre pela vitimização, como você acabou de dizer, sempre pelo lado ruim, sempre pelo lado negativo. Nós buscamos a explicação, a origem desse princípio de seleção. Mas o princípio de seleção, por definição, é fruto de uma escolha. Ok? Consciente ou não. O meu livro propõe que as escolhas a partir de agora sejam mais conscientes, entendeu? Que a partir de agora o sujeito possa escolher conscientemente o que ele vai selecionar ao narrar a sua história, para que ele componha a pessoa que ele efetivamente quer ser e pode ser, no seu melhor projeto de vida. Se estou acostumado a dizer a mim mesmo que sempre fui cruel com os outros, e atesto isso através do meu passado selecionado, é cruelmente que sigo vivendo. As palavras estão saindo lindas dessa minha boca anasalada hoje. A mulher que diz não servir para tal tipo de atividade faz esta afirmação com base na história pessoal. Por isso, a posse de si mesmo não existe sem um alargamento do passado, no sentido de conquista de novos e novos conteúdos, frutos de perspectivas diferentes, princípios seletivos cada vez mais maduros e abrangentes. Quem narra desde um único ponto possui um único aspecto de si, e isto impede a conquista do bem que estamos nos esforçando em tornar claro como indispensável à felicidade. Isso aqui é a cereja do bolo do meu livro. Ok? Eu não selecionei qualquer coisa para ler para vocês aqui. Santo Agostinho, em sua Cidade de Deus, legou-nos uma forte imagem do princípio de seleção que deveria ser encarnado por cada um de nós em relação às narrativas biográficas, o da eternidade. Este é o princípio que vigora em sua obra sobre a queda de Roma e a permanência do que é eterno. Se vista desde a sucessão temporal pura e simplesmente, a história humana não tem sentido algum. Contá-la é apenas encadear fatos arbitrariamente. Se vistos os personagens, os fatos, os pequenos e grandes acontecimentos, desde a perspectiva eterna, tudo muda de figura. Ganha sentido, força, vitalidade, matiz. Aplicar isto na narrativa pessoal ajuda na apreensão significativa do passado e na compreensão do que chamamos destino. Ok? E aí eu finalizo o capítulo com o seguinte: é feliz quem sabe. Não qualquer saber, mas antes de tudo, o que se refere a si mesmo. Novamente pergunto: quem quer fazer aquilo que diz querer? Quem está dizendo que foi infeliz na infância? Quem está afirmando não servir para relações amorosas duradouras e fiéis? Quem está lendo este livro? Quem está interessado em sua história pessoal? É tudo radicalmente pessoal. Ou ao menos deveria ser. Não existe felicidade genérica. Meus amigos, o Diego Magalhães me pergunta quem é o principal pensador que norteia seu livro. Veja, eu sou influenciado por muitos filósofos, né? Especialmente os filósofos espanhóis do século XX. José Ortega y Gasset e Julián Marías. Mais o Julián Marías que o Ortega y Gasset. Julián Marías eu considero meu mestre filosófico. Mas isso aqui já é fruto, não quero parecer orgulhoso nesse sentido, mas isso aqui já é fruto de uma reflexão pessoal minha. Quer dizer, eu fui influenciado grandemente por esses sujeitos, que me abriram verdadeiras janelas de compreensão da vida, e isso aqui é fruto do que eu pensei sobre o que eles me influenciaram e da minha experiência mesmo de vida como professor que atende individualmente tantas pessoas que me procuram ao longo dos últimos anos, me procuraram ao longo dos últimos anos, me pedindo orientação vocacional, profissional, etc e tal, né? Eu faço esse trabalho que se chama bioiatria e tem lá no meu site a explicação sobre esses atendimentos que eu faço. Então, isso aqui é fruto de um labor pessoal meu, entende, Diego? De uma, enfim, realmente de uma preocupação, de uma tensão existencial minha. Né? Isso aqui não é uma reprodução dos meus autores, já é a fusão do que viram e disseram os autores que eu prefiro e do que eu já comecei a enxergar nessa vida, que, enfim, não sou nenhum ancião, na verdade, na filosofia eu sou apenas um menino, porque 34 anos para filósofo não é nada. Mas algumas coisas eu já pude experimentar, algumas coisas eu já pude ver. E são essas experiências de vida, especialmente na relação com os meus alunos, que me ajudaram a compor esse livro.
mas sem dúvida Ortega y Gasset e Julián Maria são os meus autores. Obrigado, Liliane, pelo que você acabou de falar também. Obrigado, mãe, pelo que você escreveu. Lara, muito obrigado também pelo teu carinho, pela tua forma de se referir a mim. Quero terminar dizendo que, enfim, o livro, de fato, eu sou muito feliz por ter escrito esse livro. Eu estou realmente contente com o que eu fiz. Pode ser que daqui a um tempo eu não esteja, porque também a gente vai ficando mais exigente, e pode ser que eu, no futuro, não ache lá grande coisa. Mas eu hoje estou sendo muito sério e acho que isso aqui pode ajudar bastante gente. E gastar um pouco de mais tempo com esse tipo de autoexame, que é o que o meu trabalho propõe, acho que não faz mal a ninguém. O livro pode ser encontrado na Livraria Cultura, na Martins Fontes, no site da Amazon Brasil, no site da própria Livraria Cultura, no site da Companhia dos Livros, tá? E a minha ideia é que vocês comprem todos os livros que tem lá, que já está no fim, graças a Deus, para que o Rodrigo Sims seja obrigado a uma segunda edição. Enfim, quero agradecer enormemente por vocês terem estado comigo aqui. Essa gravação vai ficar disponível no meu Facebook, tá? Daí vocês podem compartilhar, podem avisar outras pessoas para assistirem. Esse foi um capítulo dos 11 capítulos que o livro tem. Então, eu acho que pode fazer, enfim, vocês tiveram uma ideia com a leitura desse capítulo, de qual é a minha perspectiva ao escrevê-lo, né? Qual é a pegada, qual é o tom do livro, ok? Enfim, um abraço para todo mundo. Não esqueçam também de compartilhar, entrar no meu site e para poder também ter acesso aos materiais que eu produzo, né? O vidahumana.com.br, o canal do YouTube, que é Thiago Amorim, meu canal do YouTube. E nos vemos na próxima live, que eu espero poder fazer com mais frequência algumas lives aqui com vocês. Tá bem? Obrigado a todos, um abraço a cada um e até a próxima.